Blog Talk Radio. Meus amigos, estamos aqui de volta. Como sempre, começamos invocando a Santíssima Virgem Maria e o Santo Padre Espírito Petrentina, para que roguem a Deus que nenhuma injustiça se cometa nesse programa. Hoje é um dia de uma grande alegria para todos nós, porque o nosso amigo Alejandro Penha Esclusa foi libertado da cadeia onde esteve sem a mais mínima razão durante um ano e tanto, esperando de um processo ridículo com uma testemunha inexistente e inacessível que está em Cuba. Então, todos nós nos esforçamos para que isso acontecesse, mobilizamos quem podíamos, apelamos a autoridades, ao parlamento de vários países, fizemos o que podíamos, mas eu acho que a coisa decisiva foi a carta comovente que a esposa do Alejandro, Dona Indira, pessoa admirável, maravilhosa, corajosa, uma combatente verdadeira, escreveu ao Hugo Chávez, dizendo: olha, agora que você está doente com a mesma doença do meu marido, mas está recebendo aí o melhor tratamento que você pode, faça alguma coisa pelo meu marido, que está lá preso, né, com a mesmíssima doença, os dois tinham um câncer, e que não está recebendo o tratamento adequado. Eu acho que foi isso a coisa decisiva. Então, Dona Indira, a senhora está de parabéns, né, estamos todos muito contentes, agradecendo a Deus por essa libertação tardia, porém justíssima. Queria aqui também lembrar a vocês que o meu livro Maquiavel, A Confusão Demoníaca, já está à venda no site www.videeditorial.com.br ou no site livraria.seminariodefilosofia.org. E lembrar a vocês, não pede mais. Outra coisa, esse livro já está em 5º lugar de vendas na Livraria Cultura, grande livraria de São Paulo. Sendo que os 4 primeiros da lista são livros de grandes editoras como a Record, tá? E o nosso, né, modestinho, né, com a editora que está nascendo apenas, que é a Vida Editoral, iniciativa, né, desse casal maravilhoso, que é o César Kim e a Adelice, né, já está mostrando a sua força. Então, parabéns aí, César Kim, parabéns a Adelice, né, parabéns a todos que colaboraram para esse empreendimento. Eu fiquei, acho que, mais de 12 anos sem publicar livro nenhum, né? E tenho aqui um calhamaço e mais calhamaço de originais de uma confusão dos diabos, que nós iremos fazendo o possível para colocar um pouco em ordem e transformar em livros mais ou menos legíveis. O próximo deve ser o livro da Paralaxe Cognitiva, que está sendo aí trabalhado pela nossa assessora e cúmplice, a Lilba Salcedo, tá certo? E esperamos que fique pronto em breve. Vários pedaços que eram para compor o livro o livro da Mentalidade Revolucionária começou a inchar tanto que virou vários livros separados. Não é possível fazer uma coisa só com tudo aquilo. Então estamos desmembrando em pedaços. Então, por falar em tamanho desmesurado, lançaram em São Paulo, né, no Sesc, deixa eu ver se era que foi, parece que foi no Sesc, um filme de 9 horas e meia de duração, inspirado em O Capital de Karl Marx. Veja você, né? Estão desenterrando aí o velho Karl Marx. E pior, eles baseiam o filme também na crise econômica de 2008, interpretando a luz do Capital. Eu digo, mas meu Deus do céu, o Capital explica alguma coisa? Olha, faz favor, explica com base no Capital, tá certo? O desastre econômico da União Soviética, né? Explique por que a China, com aquele maravilhoso regime comunista, teve que ser socorrida pelo capitalismo internacional, né? E hoje,
graças à abertura do mercado, está prosperando e virando uma grande potência, né? Era uma grande merda e está virando uma grande potência, né? E o regime político não melhorou nada, porque esses liberais também têm merda na cabeça. Eles acham que se melhorar, se liberar a economia, libera o resto. Libera porra nenhuma, meu Deus do céu. Mas que determinismo marxista idiota é esse que você acha que a economia, né, arrasta a sociedade? A economia não arrasta nada, meu Deus do céu. Olha, veja um pouquinho. Economia é um treco que muda da noite para o dia. O sujeito, por exemplo, pega o Jorge Soros dá uma entrevista dizendo, olha, o banco tal vai falir, ou o país tal vai falir. Pronto, no dia seguinte o país está falido. A economia é um negócio epidérmico, que muda da noite para o dia. Quer dizer, não tem aquela estabilidade, aquela força de base que Karl Marx imaginava, né? Então, Karl Marx imaginou a economia como se fosse uma máquina. Quer dizer, a metáfora que ele usa é da máquina, as máquinas que compõem o capitalismo industrial daquela época. Só que hoje nós sabemos que o capitalismo não é uma máquina, o capitalismo é um fluido, é uma coisa absolutamente incontrolável, né? Uma coisa tão louca que ninguém sabe nem como funciona. O Jean Forestier chamava l'economie du diable, porque você faz conta, você não consegue entender o que está acontecendo, tá certo? Então, como é que uma coisa tão anárquica pode ser a base da sociedade? Ah, meu Deus, você precisa ter muita merda na cabeça para pensar uma coisa dessa. Mas daí veio esse cineasta alemão, o senhor Alexander Kluge, e ele descobriu que em 1929 o Sergei Eisenstein queria fazer um filme baseado no Capital. Só que ele levou um negócio lá para o governo soviético, ele é um puxa-saco oficial do governo soviético, levou lá e os caras acharam que ia ficar muito caro. Falaram, não, um filme de 9 horas e meia vai custar muito caro, é irrealizável, não dá. Mas você veja, o dinheiro que o governo comunista não tinha, agora os capitalistas deram pro filho da puta fazer o filme. Você vê, mas se o socialismo é tão bom assim, como é que não tem nem dinheiro para fazer o filme do Capital, porra? E você tem que vir aqui pedir pros capitalistas? Que merda é esta, né? Agora, se vocês lerem essa série de artigos da tradição revolucionária, que acho que nem acabou de ser publicado ainda, o último não saiu ainda, né? Tem mais um quarto artigo para sair, daí é o fim da série. Prometo que vai acabar. Prometo que a semana que vem eu escrevo sobre outra coisa. Mas ali eu digo que o movimento revolucionário tem hegemonia cultural mundial, pelo simples fato de que ele é a única tradição de pensamento político que tem uma existência contínua há 3 séculos. Né? As outras correntes, todas elas aparecem, desaparecem, aparece uma aqui, outra ali, então fica pipocando resistências pontuais, ao passo que o movimento revolucionário é uma coisa que tem unidade orgânica, tá certo? Não é a unidade de um partido, de uma organização, mas é a unidade de uma tradição, e por isso mesmo acaba arrastando todo mundo. Está aqui mais uma prova. Olha, o cara faz um filme de 9 horas e meia de duração, você imagina o saco que precisa para assistir isto, né? Tinha um filme japonês chamado Guerra e Humanidade, que eu assisti quando tinha, sei lá, 18, 19 anos, né? O filme era lindo, mas nem por isso deixava de ser um saco, né? Você quer uma coisa mais sacal do que Tristão e Isolda, né? Tristão e Isolda é uma ópera maravilhosa, constituída dos pedaços que você ouve quando acorda, né? Eu assim, dormia um pouquinho, acordava, de que coisa maravilhosa, e pum, dormia de novo, né? Então, tem 6 horas, Tristão e Isolda tem 6 horas, pô, né? O Wagner era louco, tinha mania de grandeza. Agora esse cara aqui é pior ainda, faz um filme de 9 horas e meia. Você tem um filme japonês, Guerra e Humanidade, o filme durava 9 horas, das quais eu creio que assisti umas 4 horas e meia. Os outros 3 eu dormi. Embora fosse um grande filme, né? Agora você imagina o filme do Capital, quem vai assistir 9 horas e meia? Meu Deus do céu, nem o próprio diretor falou, olha, vamos obrigar você, já que você fez a porra do filme, você vai ser obrigado a assistir às 9 horas e meia. Senta aí, vamos ver se ele não dorme na metade do filme. Agora, vocês imaginem se alguém conseguiria fazer hoje, imagina um filme, uma chatice de 9 horas e meia, tão chata quanto isso, só que anticomunista, né? Faça esse projeto e apresente para todos os produtores cinematográficos do mundo. Ninguém vai querer fazer. Agora chega lá com a ideia do Capital, todo mundo, legal, vamos fazer. Isso aí que chama hegemonia, meu filho. Quer dizer, os capitalistas são os primeiros a puxar o saco dessa merda, né? Agora, aqui nos Estados Unidos o pessoal está com um plano maravilhoso, maravilhoso. Hoje sai até um artigo do Arnaldo Jabor dizendo, olha, o Obama está se esforçando para pagar a dívida americana. Eu digo, olha, na semana passada o Jabor escreveu um artigo elogiando a maconha, dizendo que maconha faz bem. Eu acho que ele decidiu praticar o que ele escreveu no artigo, porque para escrever que o Obama está querendo pagar a dívida, não, Jabor.
O Obama está querendo aumentar a dívida, é exatamente o contrário. Então ele pediu aqui, porque existe um negócio que é o teto de endividamento permitido. Então, veja, o teto de endividamento está sendo elevado pela 40ª vez. 40ª vez. Os Estados Unidos já são o país mais endividado do mundo, o Obama quer endividar mais um pouco, e veio o Jabor e disse que ele está querendo pagar a dívida. Ora, porra! Como é que é isso? E ninguém demite o cara, porra. Não, no Brasil é assim, se o cara falou é verdadeiro ou falso, é certo ou errado, não interessa. Interessa que é bonitinho, é beautiful people, cada coisa, meu Deus do céu, né? E depois dizendo que aqui o Obama está se esforçando para restaurar a moralidade na política americana. Bom, ótimo, já começou o restaurando a moralidade, já falsificando todos os documentos, falsificando Social Security, falsificando alistamento militar, falsificando certidão de nascimento, né? É um negócio maravilhoso. Veja, o Obama é tão, né? É como se dizia o Caetano Veloso, Obama é lindo, ele é tão lindo que a semana passada ele nomeou aqui para a comissão, né, de segurança cibernética, presta atenção, segurança cibernética. Ele nomeou uma senhora, uma tal de Laura Callahan, que é uma mulher que comprou os diplomas dela, tem diplomas de comunicação comprados em 2001 com data de 1980. Né, comprou um desses que eles chamam de diploma Mills, né? Então são fábricas de diploma, já é picaretagem. Por esse simples fato, ela não poderia exercer nenhum cargo, nem pequeno. Né? Se você entra aqui com um diploma comprado e quer que a gente respeite essa porra, né? Agora, a mulher não fez somente isso. No tempo que ela trabalhava para o governo Clinton, ela sumiu, ela desapareceu com milhares de e-mails que tinham referência aos crimes do Clinton. Né? E essa é a mulher que vai lá, está na chefia da segurança cibernética. Segurança de quem? Segurança do cu do Obama, evidentemente, né? E aqui, diga, se tem a expressão aqui, salvar o cu, né? Então ela está lá para isso, para salvar o cu do Obama, a expressão mais certa que eu já vi. Então isso aí é que é restauração da moralidade, é? Restauração da moralidade é vender armas para os traficantes do México, como eles venderam. Não só venderam, mas deram o dinheiro do governo, o dinheiro do estímulo para o pessoal pagar. Ainda vem o cara dizer que está restaurando a moralidade e que são os adeptos do Bush. Olha, eu nunca fui admirador do George Bush, né? Eu acho que o George Bush foi um grande presidente do Iraque, né? O Iraque era um, antes da guerra é outro, hoje está um país próspero, etc, etc. E, aliás, o Irã já está começando a invadir, já invadiu mais um pedacinho. Então ele foi um grande presidente do Iraque, mas nos Estados Unidos só fez merda, porra, quem é que não sabe? Então, não se trata de ser um buchista, certo? Acontece que a realidade é a realidade. Mesmo, por mais que você goste do Obama, meu filho, você não tem o direito de se recusar a ver o que está acontecendo, né? Então agora, como é que esse cara faz? Fuma um baseado e dá opinião? É assim agora? É isso que chama jornalismo agora? Puta que pariu! Aqui, o Fernando Esquerro me alerta para um livro que está saindo agora, do Bruce W. Walters, que chama-se Russian Sunrise. Daí diz ele, é uma ficção de como a Rússia está para se tornar, após a consagração de Nossa Senhora da Fátima, o grande bastião da fé cristã, como Estado católico confessional. Ora, é fato que Nossa Senhora prometeu um milagre com a consagração, mas sabendo do césaropapismo que está se formando lá na Rússia, não é para se temer a confusão perigosíssima. É sim, Fernando, o negócio é brabíssimo. Por quê? Vou explicar por quê. Nossa Senhora pediu que o Papa, até 1960, presta atenção, veja o atraso da coisa, reunisse todos os bispos do mundo no mesmo instante, não precisa reunir no mesmo lugar, mas simultaneamente, cada um na sua cidade, e fazer um ritual de consagração da Rússia ao Sagrado Coração de Maria. Foi isso que ela pediu. Daí o pessoal começou a enrolar, não, nós não podemos fazer isso, porque daí nós vamos ficar mal com o governo soviético, vamos ficar mal com a igreja russa, aquela diadade toda, né? E acabaram não fazendo. Então adiando essa coisa há meio século, gente. Leiam lá o livro do padre Paul Kramer, A Última Batalha do Diabo, não lembro exatamente o título que foi publicado em português, The Devil's Last Battle. Leiam isso, vocês vão ver o que está acontecendo. É um escândalo isso aí. Houve uma conspiração anti-Fátima dentro do Vaticano, pô. E... bom, não fizeram. Daí, como estava muita pressão, né, o pessoal mais conservador estava exigindo esse negócio, né, o João Paulo II decidiu
dar uma embromada, e fez um negócio, ele sozinho, sem convocar bispo nenhum, fez um negócio, consagrou o mundo, né? E daí, imediatamente, né, o pessoal que leva Fátima a sério, diz, não, isso aí é uma palhaçada, não é isso que Nossa Senhora pediu, ela pediu uma coisa completamente diferente, você não obedeceu o que ela pediu. Mas os interessados imediatamente começaram a dizer, não, está feita a consagração, e portanto a Rússia agora é santa. Ah? E daí o pessoal que quer impor a Rússia, né, o pessoal duguinista e putinista, né? Alguém aqui ligou um negócio, está fazendo um barulho, filha da puta. Liga essa merda, porra. Então, o pessoal que quer impor a Rússia como a mãe e mestra espiritual do mundo já saiu imediatamente e gritando, tá vendo? Foi feita a consagração, agora a Rússia está sacrossanta e vocês tratam de obedecer, agora quem manda essa merda somos nós. Na França tem um bom picareta, aliás, excelente escritor, ele escreve maravilhosamente, chamado Jean Parvulescu. É um romeno que mora na França. Né? O Parvulescu e os assessores dele imediatamente começaram já com a história. Está consagrado, agora nós estamos com tudo. Então isso virou, vamos dizer, um truque publicitário para vender a Rússia, né? Como se fosse, vamos dizer, o novo centro da espiritualidade da religião mundial, quando não teve nenhuma conversão lá. Então Nossa Senhora não disse que a Rússia ortodoxa do seu Putin ia ser, né, agora a portadora da grande mensagem. Ela disse ao contrário, que a Rússia se converteu ao catolicismo, ia se reintegrar, tá certo, na igreja romana. Como é o que tem que acontecer, as igrejas não podem ficar divididas, pois isso é uma vergonha secular, você está entendendo? Ainda não é milenar, mas é secular. Não, é milenar sim, é milenar, é. Vergonha milenar, porra. Mais vergonha ainda depois de ter acontecido a reforma e todo mundo vai embora. Não pode acontecer, porra. Você fica dentro da igreja e briga lá dentro, que nem eu faço, você está entendendo? Eu tô lá, eu xingo todo mundo, tá, mas eu não saio não. Né? Se quiserem, vocês me põem para fora, mas eu não saio. Né? E se puser para fora, não vai valer também. Né? Então, é que nem, vamos dizer, a excomunhão do Bispo Lefebvre. Aqui não vale, portanto não vale que o Papa acabou voltando atrás. Né? Bispo Lefebvre, ele pode ter errado politicamente, pode ter feito coisa imprudente, mas era um homem santo, porra, né? Então, o Papa até reconheceu isso e retirou tal da excomunhão. Né? O Bispo Lefebvre, o Cardeal Lefebvre e muita gente boa que estava em torno dele. Não digo que eu concordo com eles, não, porque quando eu leio aqueles negócios do pessoal conservador pré-conciliar, eles exageram muita coisa, às vezes são um pouco histéricos. Porém, são gente santa, vocês têm que meter isso na cabeça, porra. Ninguém tem obrigação de ter razão em tudo, tá certinho em tudo. Não é porque você diverge do cara numa coisa que você vai deixar de ver o mérito dele, se tiver o mérito, né? Então, agora, Dom Marcelo Lefebvre fizeram tanta fofoca contra ele, inventaram até uma história de que o Padre Pio tinha falado mal dele, que é todo 100% mentira. O Padre Pio nunca falou nada contra o Dom Marcelo Lefebvre, ele considerava o Marcelo Lefebvre um homem santo, porra. É? Então, olha, se você quer ter exemplo de gente filha da puta e sem vergonha, você pode procurar no Partido Comunista, no PT, e pode procurar na Igreja Católica, está cheio. Né? Então, tem até uma história seguinte, que tem um padre, que tem um amigo judeu, ele vira que ele converteu o amigo judeu, né? Como se fosse aí o Gustavo Corsão e o Dr. Júlio Flechman, né? Foi o sujeito mais católico que eu conheci na minha vida, que é um judeu que se converteu aos 40 e tantos anos. Mas o padre queria converter o amigo judeu, aí não tinha jeito, né? O judeu argumentava, resistia, etc, etc. Um dia o judeu tinha que viajar para Roma, daí o padre ficou desesperado, falou, puta vida, agora ele vai lá, vai ver aquela confusão toda, aquela corrupção, aquele mundo de mentira. Agora é que acabou mesmo. Tem que o judeu voltou de Roma convertido. Daí o padre, como é possível, né? Daí o judeu falou, olha, a sua igreja durou tanto, né, com esses bispos corruptos, com esses ladrões, mentirosos, safados, tal, então é porque Deus protege mesmo. Então, é mais ou menos a mesma coisa. Quer dizer, você quer ver dentro da igreja tem tudo, meu filho. Você tem desde a santidade até a mais completa putaria e criminalidade. Tudo. Porque nós todos somos a igreja. Nós todos, santos, pecadores, né? Prostitutas, sábios, idiotas. Todos nós somos a igreja. Então, é o seguinte. Briga dentro da igreja, mas não sai, porra.
E se sair, por exemplo, agora teve esse caso do padre João Corapi, né? Que era um grande pregador aqui, um sujeito maravilhoso, né? E que inventaram uma história contra ele, né? Que uma mulher completamente doida que disse que ele tinha uma relação ilícita. Ele não tinha relação nem lícita nem ilícita. A mulher completamente maluca, né? E eu sei que daí foram em cima do padre Corapi e encheram tanto o saco dele que ele largou, deixou de ser padre, mas não saiu da igreja e vai continuar combatendo, né? Então, agora, por falar nisso, né? Alguém aqui me escreve uma carta muito simpática, muito, como é que até comovente, dizendo o seguinte: olha, nós católicos temos que parar de brigar uns com os outros, né? Deixa eu ver se eu acho a carta aqui. É tanto papel, gente. Eita. Sumiu mesmo. Ei, caramba. Bom, reclamando aí das brigas que tem, né, entre eu e o Sidney Silveira, então, nós precisamos nos unir, parar com isso. Eu digo, olha, o Sidney Silveira durante mais de um ano ficou espalhando fofoca a meu respeito, querendo me indispor a Igreja Católica contra mim, e eu quieto, justamente por isso, né? Não convém criar escândalo, etc, etc. Mas acontece o seguinte: quando ele não se contentou mais de ficar lançando indireta e vindo fazendo fofoca, mas partiu para falsificação num texto meu, fala, bom, aí estourou o saco, pô. Eu esperei mais de um ano para reagir, então não é eu que estou brigando, eu estou aqui levando porrada quieto, porque o cara é católico, não vamos. Então você tem razão, mas diga isso pro Sidney Silveira, não faça mais isso, Sidney. O homem está lá quieto no seu canto, nunca lhe fez mal algum, né? E além disso, a influência que o cara exerce é boa, porque as pessoas vão ouvir as aulas dele, muita gente volta para a igreja católica, ou vai lá porque não se converte, né? Então a influência não é tão má assim, né? Ah, ele é um filósofo boca suja, então eu sei que os palavrões dele estão funcionando, não estão? Estão funcionando para finalidades boas, então não enche o saco, Sidney, fica quietinho no seu canto. Mas o homem não, ele quer porque quer provocar, né? Então, depois de um ano, quando passou dos limites, então daí eu reagi, né? Agora fica lá esperneando e chorando, diz, fui atacado, fui vilipendiado, vai lá, seja homem, puta que pariu, né? Então, peraí, tem alguém no telefone aí. Alô, quem é? Alô? Alô? Não tem ninguém. Então, pifou a ligação. Então, antes de entrar nesse assunto, eu queria aqui lembrar uma coisa. Vocês não deixem de assistir o vídeo do Zé Nivaldo Cordeiro, onde ele conta das perseguições que está sendo sofrido, que está sofrendo em Brasília a juíza do trabalho Marli Nogueira, amiga nossa, uma grande pessoa, tá certo? Uma mulher honestíssima, séria, humilde, tá certo? Os caras chegaram lá com uma decisão que fechava uma empresa, né, agrícola, sob a acusação de trabalho escravo. Quando foi ver, os empregados estavam tudo registrados, levando seu salário direitinho, falando, que trabalho escravo? Não tem trabalho escravo nenhum, porra. Acontece que com aquela decisão, baseada no negócio do trabalho escravo, eles fecharam a empresa e ficaram 800 trabalhadores sem emprego. Quer dizer que a pretexto de você socorrer o trabalhador, você põe no cu dele, põe lá um abacaxi com casca, tá certo? E diz, olha aqui, nós estamos protegendo vocês, né? Daí a juíza falou, bom, primeiro, não tem trabalho escravo nenhum. Segundo, vocês fizeram 800 caras perder emprego. Isso não está certo. Ela pegou, então revogou o negócio. Bicho, pra quê? Tá levando xingamento, ameaça de morte, tudo. Procura lá Zé Nivaldo Cordeiro, né? E Juíza de Verdade, Juíza de Verdade, que está aí no YouTube. Não deixem de ouvir isso aí, né? Então aí, Marli, resista bravamente. Tenha medo desses caras não. São todos uns merda, né? Agora, voltando aí ao assunto, né, eu escrevi uma notinha aqui, claro que eu vou publicá-la no meu site, mas eu não resisto à tentação maligna de ler para vocês, né?
Então, olha aqui, chama Notas a um Debate que Não Houve, né? E depois daquelas minhas observações que foram publicadas, o Carlos Nogueira se apressou e disse: tá vendo, o Olavo recusou o debate, blá, blá, blá. Então, olha aqui, todo debate que se pretenda ao menos um pouco honesto é, por definição, precedido de discussões e negociações quanto a seus termos e regras. Ao receber o convite do Sr. Carlos Nogueira, iniciei imediatamente essas discussões, questionando os termos das questões propostas e sugerindo modificações. Para adiantar o expediente, resumi até algumas das ideias que pretendia apresentar no debate, pedindo ao Sr. Nogueira que dissesse se admitia ou rejeitava, suprindo, pois, a deficiência da sua proposta inicial, que não deixava claro nenhum ponto de discordância substantiva capaz de fornecer matéria a um debate. O que é que ele me respondeu? Aspas, não vou responder ao Olavo de Carvalho, fecha aspas. E após assim fechar-se em copas como uma melindrosa ofendida, ainda teve o cinismo, ou talvez demência genuína, de proclamar que quem fugiu ao debate fui eu, não ele. Quando um dos debatedores se recusa a discutir os termos e regras do debate, torna automaticamente inviável o próprio debate. Se depois disso ele ainda reclama que o debate não aconteceu, com toda a evidência algo de estranho se passa na sua cabeça. Várias hipóteses podem explicar essa atitude marcadamente teatral e louca. Talvez ele não saiba realmente o que é um debate, ignorando, portanto, a necessidade de uma discussão prévia dos termos e regras. Neste caso, não deveria desafiar ninguém para jogar um jogo que ele próprio desconhece. Talvez não lhe haja ocorrido que seu antagonista possa ter, ao menos tanto quanto ele, o direito de discutir as regras do jogo antes de entrar em campo. É possível também que, na sua absoluta segurança de si como repetidor do magistério infalível, que é como ele se denomina, nem lhe tenha passado pela cachola a hipótese hedionda, herética, pecaminosa, satânica, de que a sua proposta inicial pudesse conter alguma falha ou imprecisão digna de ser corrigida. Mas qualquer eleitor alfabetizado compreende de imediato que o título As Relações entre Razão e Fé e entre Filosofia e Teologia em Santo Tomás de Aquino enuncia apenas um assunto geral, não a contraposição entre duas opiniões possíveis. Só para dar um exemplo, o título do meu debate com o professor Alexandre Duguin, Os Estados Unidos e a Nova Ordem Mundial, já deixa subentendida a pergunta: os Estados Unidos são o centro de poder da nova ordem mundial? E duas respostas possíveis: sim, Alexandre Duguin, e não, Olavo de Carvalho. É assim que se formou um debate. Tal como o Nogueira, pois, aquilo não é título de um debate, mas de tese acadêmica, citando. O enunciado do segundo tema era pior ainda. Deve um teólogo, filósofo católico invocar o magistério da igreja? Fecha aspas. A pergunta, que tem resposta óbvia, imediata, inequívoca e universalmente aceita, não pode, por definição, ser matéria de debate. Essa resposta já foi dada pelo próprio Santo Tomás, como pachorra admirável, e nunca existiu no mundo um teólogo ou filósofo católico que a contestasse. Não se pode montar um debate em torno da pergunta: quantos lados tem um quadrado? Não entendendo que raio de coisa o meu desafiante pretendia discutir sobre esse tópico, tomei-lhe satisfações, pedindo que modificasse o tema ou explicasse que mistérios se agitavam na obscuridade do seu cérebro quando me desafiou para discutir o óbvio. A terceira questão, admiti, podia ser objeto de debate, contanto que o desafiante esclarecesse se pretendia se referir à democracia liberal como modelo teórico ou como realidade histórica existente que não é cópia do modelo. É claro que são dois debates diferentes. Uma coisa é você dizer: olha, a doutrina de Santo Tomás de Aquino é compatível com a doutrina do liberalismo, tal como apareceu em John Locke e outros. Outra coisa é dizer: a doutrina de Santo Tomás de Aquino é compatível com a realidade histórica, quer dizer, a presença da igreja é compatível na sociedade capitalista atualmente existente. São duas questões completamente diferentes. Ele não me dizia qual das duas, afinal, ele queria discutir. O que é que ele me respondeu? Não vou responder ao Olavo de Carvalho. Né? Ele me lembrou assim o meu filho Pedro. Pedro, quando quebrava alguma coisa, a gente perguntava para ele, quando ele era pequenininho, quebrava o negócio, quem quebrou isso? Daí ele falava: não vou falar. Ficava bravo pra caramba: não vou falar. Eu estou um Nogueira também, não vou falar. Ora, esclarecer aqueles 3 pontos era a condição sine qua non para que o debate pudesse travar-se com alguma seriedade. Fugir deles era fazer da coisa uma palhaçada, um jogo de vaidade, um espetáculo de puro exibicionismo no qual 2 patetas dariam o melhor de si para mostrar ao público qual deles entende mais de Santo Tomás de Aquino. Diante disso, só o que me resta é apelar ao precedente de Emílio de Menezes, que, segundo se conta, tapeado num concurso de versos promovido por uma tal Loja das Fazendas Pretas,
puxou no balcão do malfadado estabelecimento o rolo de papel de embrulho e improvisou a quadrinha. Se o concurso era de tretas, por que não me advertiu? Vá vender fazendas pretas é na puta que eu pariu. Se tudo que o senhor Nogueira queria era mostrar que leu mais Santo Tomás de Aquino do que esse pobre otário, eu não teria a menor objeção em conceder-lhe esse galardão a priori e sem discussões. Não porque saiba se ele realmente leu mais ou leu menos, mas porque ele precisa disso desesperadamente, e é coisa que para mim não custa nada e não faz a menor diferença. Embora tenha dedicado bons anos da minha vida ao estudo de alguns grandes autores do passado, não me considero um especialista em nenhum deles. Acho até engraçado essa peculiar invenção brasileira. O filósofo especialista em outro filósofo. Uma vez, muita gente já me perguntou, você é um filósofo? Você é especialista em quem? Eu digo, por enquanto eu sou especialista em mim mesmo. Nos outros eu sou apenas generalista. Quer dizer, na minha filosofia eu exponho com precisão. A dos outros, mais ou menos, né? Então, diversamente do que cabe ao mero estudioso, erudito, professor, pesquisador ou coisa que o valha, a obrigação do filósofo é desenvolver a sua própria filosofia, não a dos outros, por ilustres e grandes que sejam. Ele pode, como aliás todos fazem, utilizar-se de elementos que aprendeu deles, mas integrando-os na estrutura do seu próprio pensamento e dando-lhes, por isso, necessariamente, um sentido um tanto diverso do que tinham nos textos originais. Não há nenhuma infidelidade nisso, é apenas a obra da inteligência que vai em frente, descobrindo novas dificuldades e soluções, sem poder ater-se servilmente à letra do que foi ensinado no passado. O próprio Santo Tomás de Aquino desvia-se da letra do ensinamento de Aristóteles e às vezes é um mau explicador do seu mestre, justamente nos momentos em que sua própria filosofia alcança dimensões que Aristóteles desconhecera. Pode-se duvidar da exatidão histórica do Nietzsche de Heidegger, e eu mesmo duvido, mas nem por isso o livro deixa de ser uma admirável exposição do pensamento de Heidegger. Uma certa erudição histórica é necessária ao filósofo, mas não é a finalidade dos seus esforços, nem o critério pelo qual sua obra deve ser julgada. Um filósofo não estuda autores e textos, estuda problemas, estuda a realidade, estuda a existência e seus enigmas, servindo-se, às vezes, mas não sempre, de autores e textos como elementos auxiliares de uma pesquisa onde eles não são nem o assunto, nem o foco. Daí não ter cabimento um filósofo ceder à tentação vaidosa e fútil de uma competição de cultura filosófica, especialmente quando desprovida de qualquer outra finalidade, senão mostrar quem sabe mais. Não digo isso só dos filósofos. Nem o erudito sério jamais propôs uma brincadeira estúpida como essa. O simples fato de desejar esse espetáculo já desqualifica o Sr. Nogueira para qualquer empreendimento intelectual responsável, para além do estrito domínio especializado em que ele demonstrou qualidades modestas, porém reais, o ensino de línguas e as traduções. Ademais, mesmo a esperança vaga de que eu pudesse, em tal confronto, aprender algo sobre a filosofia de Santo Tomás de Aquino, é desmentida pela própria carreira do Sr. Nogueira como investigador histórico de doutrinas filosóficas. Não há nenhum trabalho de erudição publicado sobre o seu nome. Não se conhece sequer um só estudo seu em livro ou revista acadêmica sobre o próprio Santo Tomás. Se ele pretende que eu o aceite como professor de tomismo, deveria, pelo menos, dar-me uma razão mais sólida para acreditar nisso do que a mera promessa de dar cabo de mim num debate. Afinal de contas, currículo é feito de realizações passadas e não de hipóteses futuras. É um caso inédito nos anais da erudição universal. Um pretenso investigador, sem nenhum currículo de estudo publicado, tenta exibir força logo de cara mediante um debate. E pior ainda, um debate que, por falta de objeto, se esgota em si mesmo como um puro espetáculo para o deleite de torcedores. O que torna a proposta ainda mais desengonçada e vã é o fato mesmo de que o sujeito, ao proclamar seu bambambam do tomismo, seja incapaz de formular uma só disjuntiva que expresse antagonismo de interpretação a respeito, fornecendo, em vez disso, 3 nomes de temas gerais, onde em 2 não se vê antagonismo algum, e no terceiro só o que se vê é um arremedo de antagonismo entre o que ele pensa e o que ele desejaria imaginar que eu penso, mas na verdade nunca pensei. Ao dar esses 3 monstrengos o nome de questiones disputate, ele só mostrou não saber o sentido desse termo, isto é, não ter compreendido nem sequer o gênero e o título de algumas das obras que ele se gaba de conhecer como ninguém. Olha, questão disputada, meu filho, é assim, é um negócio que você tem que formular com um sim e um não. Hein? Você está aqui, ó, e aqui, por exemplo, o livro de Santo Tomás de Aquino, questões disputadas sobre a verdade.
Então está aqui, cada um é constituído de perguntas e com duas alternativas. É isso ou é aquilo, às vezes mais de uma alternativa. Tem esse, é aquilo, é aquilo. Se não tem alternativa, não tem uma disjuntiva, não tem questão disputada, pô. Tem apenas o nome de um tema. Né? Então, não se pode formular um debate assim. Tá certo? Então, se você vai num campo de futebol, meu filho, é porque você sabe, né? Em torno do que existe uma disputa. Tem uma bola e a bola é para puxar para esse lado, é para puxar para o outro lado. Agora, se não tem bola, não tem trave, não tem porra, tem apenas um monte de gente no campo, o que eles estão fazendo lá, porra? Então, o cara não sabe o que é um debate, não sabe o que é uma questão disputada e vem aqui arrotar grandeza para cima de mim. Sei? No entanto, se ele faz tanta questão de ostentar a superioridade de seus conhecimentos tomísticos, não custa nada afagar um pouco o seu ego, tão necessitado de reforços. Está bem, Nogueira, você é o dono do pedaço, o gostosão do tomismo. Está contente agora? Se você insiste, digo também que você é bonitinho. Nada como fazer uma criança feliz. Ao conceder essa honraria ao Sr. Nogueira, confesso que o faço um tanto irresponsavelmente, pois não conheço as suas obras, as quais inexistem, e devo julgá-lo só por alguns fragmentos ígneos e barulhentos emanados da sua, digamos, cabeça. Para ser sincero, suspeito mesmo que ele não compreendeu uma só linha de Santo Tomás, porque ao lê-lo com uma voz direta e pura da verdade final, dispensante de confrontar suas palavras com os fatos, e até alegando a autoridade do magistério como desculpa para não falar dos fatos, ele vai diretamente contra o ensinamento do próprio Santo Tomás, para o qual a única autoridade final em tudo quanto não seja estrita matéria de fé são os fatos. Aqui tem uma notinha. E notem que a noção de fé se resume, em última análise, na confiabilidade do testemunho, e o testemunho se refere a fatos. Dirá o fiel católico o nascimento virginal, a ressurreição de Nosso Senhor Jesus Cristo são doutrinas, não fatos? Dirá que o juízo final é de transcorrer com uma sequência de silogismos, não de fatos? Então, quer dizer, nem mesmo no que é matéria de fé, se afasta dos fatos, não é? Ora, a inteligência humana não tem nenhuma via para conferir a adequação entre um pensamento e um fato, senão tentar pensar o fato de maneira diversa, dialeticamente, até que a confrontação das várias hipóteses culmine na vitória de uma delas, senão como certeza absoluta, ao menos como campeã de probabilidade. O próprio Santo Tomás de Aquino não só adotou esse método, como fez dele a matriz literária para a composição das suas sumas. Como é que faz Santo Tomás de Aquino nas sumas? Ele coloca uma questão, coloca uma linha de possibilidade de resposta, outra linha confronta uma com a outra e vai tentando, né, chegar no que seja ou uma evidência final ou pelo menos uma certeza mais provável. É o único jeito que tem. Agora, se você pega Santo Tomás de Aquino como verdade final, aí, meu filho, fudeu. Né? Não tem nem jeito de você ler Santo Tomás de Aquino assim. Porque se o próprio Santo Tomás de Aquino está montando uma discussão, né, então não é o enunciado de uma doutrina final. Mais ainda, essas discussões podem prosseguir, porque em cada um daqueles tópicos se descobriram novos fatos depois da morte de São Tomás de Aquino. Então, você tem que prosseguir. Eu vou continuar aqui. Não havendo, no meu modesto entender, outra maneira de compreender o que ele diz, senão prosseguindo o seu trabalho de confrontação dialética à luz dos novos fatos descobertos depois da sua morte. Por exemplo, até hoje ninguém sabe ao certo se Santo Tomás afirmava ou negava a Imaculada Conceição de Maria. Uns dizem que sim, outros dizem que não, né? Como reler os trechos que ele consagra ao assunto, sem levar em conta que a Imaculada Conceição foi proclamada como dogma da Igreja em 1854, 6 séculos depois da morte do santo. Né? Reexaminando os textos à luz desse dado, os estudiosos modernos concluíram que Santo Tomás não era tão contrário a essa doutrina quanto de início parecera. Então, quer dizer, um fato que aconteceu depois esclareceu o que Santo Tomás de Aquino tinha pensado antes. É assim que se faz, né? A discussão continua e não há nada de mal nisso, de vez que o próprio Tomás proclamara veritas filia temporis, a verdade é filha do tempo. Em suma, Tomás não pede que aceitemos suas palavras, mas que as ponhamos em discussão até tirar, se possível, as últimas dúvidas. É obviamente inviável fazer isso se queremos aprisionar a conversa no puro domínio doutrinal sem apelo aos fatos. A insistência do Sr. Nogueira em pular fora dos fatos mostra que ele não quer compreender o ensinamento de Santo Tomás, quer apenas repeti-lo, como ele próprio diz. E se lhe perguntamos como pode chegar a compreender um texto pela sua repetição, sem confrontação dialética, já conhecemos sua resposta. Não vou responder ao Olavo de Carvalho.
Diante de tão persistente, fiel e intransigente opção pela ignorância, não me resta senão concordar sem discussões com o que quer que ele diga e, sobretudo, com o que ele pensa de si mesmo, fechado na sua casamata de ilusões inexpugnáveis. Digo, pois, sim, Nogueira, você é o máximo expositor de Santo Tomás em terras pátrias, o supremo, o nec plus ultra, o fodão do tomismo. Pelo menos na sua casa não há ninguém que entenda do assunto mais do que você. Também não estou informadíssimo sobre os mistérios e segredos do pensamento do seu irmão em armas, o Sr. Sidney Silveira. Mas confesso, o pouco que conheço a respeito não é de natureza a estimular a minha curiosidade quanto ao restante. Por exemplo, a gravação da aula dele no YouTube, ao contestar que possamos conhecer a essência de um objeto por intuição, ele proclama que nada sabemos ao certo antes que o intelecto intervenha e classifique o que foi apreendido pelos sentidos. Com isso, ele dá um sentido de sequência temporal ao que é, com toda evidência, apenas a hierarquia lógica interna de um ato de cognição instantânea. É óbvio que os sentidos não nos dão por si a essência de nada. Apreender a essência é tarefa do intelecto, mas isso não quer dizer que entre a captação pelos sentidos e a entrada do intelecto em cena decorra um intervalo de tempo, muito menos uma separação material e não apenas formal entre ver um gato e perceber que é um gato. O ato de reconhecimento instantâneo pelo qual o intelecto apreende um gato naquilo que os sentidos lhe apresentam como gato é precisamente o que se denomina intuição. Então, do que está falando, pô? Bom, prova suplementar da sua fulgurante inépcia, ele nos dava em seguida, ao fornecer como exemplo da impossibilidade de apreensão intuitiva de essências, o fato de que, se alguém em segredo depositasse veneno no seu copo, ele não teria a apreensão intuitiva do copo envenenado. Raramente vi um professor de filosofia, mesmo de ginásio, descer tão baixo. De um lado, ninguém pode ter a intuição de algo que não chegou ao seu conhecimento nem pelos sentidos, nem por qualquer outra via de informação. Se o Sr. Silveira não tem a intuição do que se passou, não é por deficiência da faculdade intuitiva, mas por ausência do objeto. Qualquer criança de 5 anos entende isso num relance, mas na plateia do Sr. Silveira não havia aparentemente ninguém com a experiência e a erudição de uma criança de 5 anos, e por isso ninguém o contestou. Todos continuaram ouvindo a pataquada em respeitoso silêncio. Então, como diz o ditado francês, un sot a toujours un plus sot qu'il admire. Um bobo tem sempre outro mais bobo que o admira. Em segundo lugar, conter ou não conter veneno não faz parte da essência de nenhum copo. É um acidente. Se o cara não sabe distinguir uma essência de um acidente, meu Deus do céu. A intuição reconhece imediatamente um copo como copo, mas não distingue necessariamente a substância que o preenche, aliás, pelo simples fato de que diferentes líquidos não se distinguem tão claramente uns dos outros pela sua simples forma visível, como objetos sólidos de espécies diversas, diferentes nestes e semelhantes naquele. Todo líquido tem a forma visível de líquido. Não é como você distingue um gato de uma tartaruga, de uma mesa, de uma casa. Tá certo? A objeção do Sr. Silveira à eficácia da faculdade intuitiva consiste apenas em alegar que ela não percebe no mesmo instante todos os acidentes, o que é o mesmo que não dizer absolutamente nada. Em terceiro lugar, um veneno depositado num copo com fins homicidas é, por definição, uma substância sem aparência distintiva que permita identificá-lo como tal, a não ser que você traz o copo assim, com cartaz, olha, isso aqui está envenenado, né? O Sr. Silveira acredita que não tem intuição das essências porque não enxerga o invisível. Com toda a evidência, o que lhe falta não é a apreensão intuitiva das essências, mas aquele mínimo de capacidade raciocinante que ele precisaria ter para ser um mecânico de automóveis ou um caixa de banco, motivo pelo qual ele preferiu escolher a profissão de porta-voz do magistério infalível. Por que desejaria eu conferir o estatuto de adversário filosófico meu a um sujeito tão obviamente despreparado e burro? Que a burrice e ao despreparo ele soma ainda a língua dupla e o hábito das insinuações veladas, pretendendo subir na vida na base da difamação e da intriga, que outro confronto posso ter eu com ele, senão de ordem jurídico-policial? Talvez eu devesse lhe dar uns tapas, mas ele diz que não pode entrar em pugilato comigo por ser 20 anos mais novo. Nisto ele tem toda a razão. Nada mais sábio
do que fugir ao vexame colossal de apanhar de um velho. Quanto ao Sr. Noguet, não recusei em princípio nenhum debate. Apenas mostrei que nos termos propostos o debate era impossível, inútil e supremamente idiota. O Sr. Noguet poderia ter mostrado alguma seriedade de intenções, melhorando a proposta e refazendo o convite. Em vez disso, preferiu, como é de seu hábito, aliás também do seu Sidney Silveira, a ostentação teatral de uma superioridade inexistente. Então, vou colocar isso no meu site. Daqui a pouco vocês podem lê-lo lá. Né? Agora, opa, quem está na linha? Alô? Está todo mundo mudo hoje? O que há? Hã? Alô? Olá, Eu? tudo bem? Aqui é Thiago de Novo México, nos Estados Unidos. Thiago, New Mexico, tudo bem aí? Graças a Deus. Primeira vez que eu estou ligando para o senhor, tem uma pergunta que já tem algum tempo que eu estou querendo perguntar, fugindo do assunto. Você sabe me dizer qual é a posição da igreja a respeito da maçonaria? A maçonaria está formalmente condenada pela igreja desde o século XVIII. Quer dizer, o sujeito entrou na maçonaria está automaticamente excomungado. Tá certo? Então, se você é católico, não é para entrar na maçonaria. É? O que não quer dizer que se você entrou na maçonaria sem ser católico, você é protestante, você é ateu, não quer dizer que você seja um mau sujeito, que nós estamos contra você. Não é nada disso, é simplesmente, olha, se você está... Mas é muito simples, você vai num campo de futebol, o sujeito pode jogar nos dois times ao mesmo tempo? Não pode. Então, se você quer jogar no time da maçonaria, não venha na igreja católica. E vice-versa, tá certo? Então, não tem barriga me dói. Não pode entrar na maçonaria, ponto final. Agora, houve certos diálogos de maçonaria e igreja católica ao longo do tempo, eu não sei no que isso vai dar, você tá entendendo? Eu acho que não vai dar nada, mas como de fato não deu até agora, né? Também precisa ver o seguinte, maçonaria não é um bloco, não é uma coisa assim que tem uma doutrina uniforme, todo mundo siga. Maçonaria, para dizer a verdade, é um saco de gato. Cada loja maçônica pensa uma outra coisa diferente e não sabe o que a outra loja está fazendo. Então é difícil você fazer um julgamento sobre o todo. Porém, formalmente, legalmente, a coisa é essa, não pode entrar, ponto final. Se você é católico, não pode entrar. Para mim, quantas vezes já não convidaram para entrar? Falaram, não vou entrar, pô. Beleza, é só isso mesmo. Obrigado aí, foi um prazer. Obrigado pela sua pergunta. Agora, vocês viram que coisa, né? Aqui, no mesmíssimo dia em que na China o pessoal está celebrando missa pelo falecimento do padre Francis Wei Ji, que morreu aos 95 anos de idade, depois de estar 20 anos encarcerado, sem queixa formal e sem processo na China, no mesmíssimo dia, esta putada da CNBB recebe, entre sorrisos e beijinhos, uma delegação da Igreja Biônica Cubana, chinesa, que não é uma igreja, não faz parte da Igreja Católica, é um órgão do governo chinês. E eles querem lá fazer assim um intercâmbio entre as duas conferências episcopais. Mas, meu Deus do céu, esse órgão chinês não é conferência episcopal coisíssima nenhuma. Né? Quer dizer, vocês puxando o saco de assassinos de cristãos. Porra, vocês não têm vergonha mesmo. Está aqui o secretário-geral da CBN, Dom Leonardo Steiner, recebeu na sede da delegação. Ô, Dom Leonardo, você tem a obrigação de dar um pé na bunda desses caras e mandar embora. Falando, nós não queremos diálogo com assassinos de cristão, não. Vocês primeiro peçam perdão, socorram as vítimas, e daí vamos ver, né? Quer dizer, negócio... A sacanagem não tem limite, meu Deus do céu. Né? Agora aqui tem uma carta interessantíssima, né, do Leonardo Oliveira, que ele ouviu a minha aula da mentalidade revolucionária e falou assim, está certo, quer dizer, a mentalidade revolucionária baseia numa visão hipotética de futuro à qual se confere autoridade presente. O nego se intitula representando o futuro, presidente do tribunal do futuro, e já começa a julgar as pessoas, condenar agora e mandar fuzilar. E ele disse, mas também tem outro negócio, que é a idealização do passado. Ele sempre inventa uma idade de ouro, por exemplo, a famosa comunidade primitiva de Karl Marx, né? Thomas Müntzer também falava do cristianismo primitivo. Falou, bom, existe esse elemento, quer dizer, essa idealização do passado, mas ela é um instrumento retórico para reforçar
pretensa autoridade do Tribunal do Futuro. Esse elemento também existe, muito bem observado, né? E talvez até merecesse mais atenção. Porém, a ideia essa ideia do passado, ela não é a mola mestra do negócio, é apenas um elemento retórico, tanto que ela nem sempre está presente. Mas a ideia do futuro sempre está, né? Também aqui, olha, tem uma carta do Matheus Lima, está muito interessante a carta, mas precisaria uma resposta mais comprida e nós não temos. Eu vou puxar essa coisa para a semana que vem. Também aqui o Pedro Marte Dias pergunta se eu tenho pensamento de voltar ao Brasil. Não tenho não. Não tenho não, porque todo mundo que volta para aí entra numa depressão desgraçada. É só você ver as ruas, você vê a cidade, né? Tudo grafitado, cheio de mendigo pela rua, todo mundo vendendo cocaína. Eu lá estou afim de ver isso. Meu filho, eu estou aqui, moro num lugar maravilhoso, no meio do mar, cheio de coelhinho, esquilinho, né? Flores, árvores. O que eu vou fazer aí? Não vou aí tão cedo, não, né? Olha, é o seguinte, o meu caso com o Brasil, eu era o patriota, eu era o Policarpo Quaresma, tá entendendo? Eu era o cara mais patriota que eu conheci, eu ficava puto da vida quando alguém saía do Brasil. Só que é o seguinte, o Brasil morreu, gente. O que tem hoje não é mais o Brasil que eu conheci. Você leia, veja a cultura brasileira até os anos 60, né? E veja o que veio depois, fala, morreu, acabou, evidentemente. Então o que eu vou ficar? Adorando defunto, pô? Vamos lá. Alô? Quem é? Alô? Luiz, tudo bom? Tudo bem, quem está falando? Luiz, Luiz, tudo em ordem? uma perguntinha rápida. Você podia me ajudar aqui no esclarecer as ideias aqui? É o seguinte... Fale mais alto, por favor. Eu queria uma opinião sua. Uma opinião. Alô? Sim, estou ouvindo. É o seguinte, você acha que é possível pegar um visto de entrada no Canadá? Porque aqui no Brasil está uma... imigrar para o Canadá é a coisa mais fácil do mundo. Desde que você consiga viver numa região muito fria, eles estão matando para ir para lá, eles estão precisando de gente lá, não tem... O Canadá é um país maravilhoso, que só falta uma coisa, gente, tá? Então, vai correndo. Mas, é um país lindo. Eu não tenho muita... Agora, aguenta o frio, hein? Eu não tenho... Não, tudo bem. Eu não tenho muita especialidade, sabe? Eu não sou muito... Não sou especialista, entendeu? Você acha que se eu, por exemplo... Você tem dois braços, duas pernas, é forte, tem força física, pronto, estão precisando de você no Canadá. Mas você acha que é fácil tirar um... Facílimo. Aqui no Estados Unidos está difícil, por quê? Porque tem ao contrário. Aqui tem gente demais. Aqui você não consegue andar no deserto sem você trombar com as pessoas. Você vai lá no deserto do Arizona, você não consegue andar, tanta gente que tem. Né? Gente em carro. Agora no Canadá é o contrário. Então vai firme e boa sorte. Porque aqui estão matando para ver o tombo, sabe? Mas estão fazendo no Brasil, assim, não é possível descrever. Olha, eu não acompanho tudo, mas eu acompanho a parte cultural. E eu vejo que a parte cultural, a parte de educação, eu vejo o que está acontecendo no Brasil, nunca aconteceu no mundo. Né? Esse negócio dos nossos alunos tirarem insistentemente o último lugar nos testes internacionais há anos. Quer dizer, que vergonha. Esse negócio desse... E os 50 mil homicídios por ano que ninguém faz nada contra isso. O que há? A pessoa perdeu a vergonha, perdeu a fibra, perdeu o sentimento de honra. Né? Todo mundo lá batendo continência, puxando o saco de Lulas e Dilmas, etc. Não estão vendo o que eles estão fazendo, meu Deus do céu. Quer dizer, e esses empresários, eles voltaram a ganhar um dinheirinho por conta do governo, já pronto, já abre as pernas, acha lindo, né? A pessoa, milico, ganhar um aumentinho, comprar uns canhãozinhos para nós, comprar um aviãozinho, nós ficamos contentes. Que falta de vergonha, que coisa pequena, baixa, né? Olha aqui, isso aqui. Alguém me escreve aqui, o negócio manda aqui, uma coisa que saiu na Band, né? Quer dizer, Raposa Serra do Sol, agora virou, que era um lugar próspero, agora virou um cenário de miséria e sofrimento e segregação. 2 anos depois da demarcação da reserva indígena Raposa Serra do Sol em Roraima, a segurança fronteira ficou comprometida, a economia do Estado enfraqueceu. Mas é claro que aconteceu isso, quem é que não sabe?
Que é que não sabe que esses caras estão aí para demolir a sua soberania nacional, entregar um pedaço para a tribo de índio, entregar outro para os quilombolas, entregar outro para o Jorge Soros, entregar outro para o governo da China? Pô, os caras estão vendo isso acontecer. Agora, os pretextos nacionalistas das nossas Forças Armadas, onde estão? Eles são nacionalistas, assim, no sentido de odiar americano e lutar contra inexistentes marines. Eles estão preparadíssimos para lutar contra os marines na selva amazônica. Os marines nunca irão lá, porra! Agora, tá vendo? O imperialismo americano é o Conselho Mundial das Igrejas, tá aqui. O Conselho Mundial das Igrejas é um órgão comunista, trabalha para KGB, e vocês acham que isso é americano? Pô, por que vocês não vão estudar, porra? Agora, aqui também inventaram esse negócio de que as escolas podem fiscalizar o movimento dos seus alunos na internet. Quer dizer, o garoto põe lá uma mensagem no Facebook, né? Dá lá uma cantada numa garota no Facebook, né? Pronto, vem a escola e pune o cara, porra. Isso já está no Brasil, já está funcionando no Brasil. Agora está querendo fazer aqui também. O mundo brasilianiza. Antigamente era assim, o Brasil copiava tudo quanto é merda que os americanos inventaram. Agora é o contrário. Os americanos estão aprendendo, eles fizeram um cursinho no mensalão. Né? Então, agora, nem tudo está perdido, porque aqui no Michigan, uma igreja acaba de ganhar um processo contra um grupo de anarquistas gays que invadiram, né, a igreja durante o culto para esculhambar. Falou, olha, esse pessoal das Irmãs da Perpétua Indulgência também estão esculhambando o culto. Né? Aí no Brasil fazem a mesma coisa. Agora, no Brasil tem a lei do ultraje a culto que ninguém aplica, quer dizer, pode ultrajar culto quanto queira. Né? E agora, puta, tem um outro assunto aqui que eu quero comentar, mas vai ficar para a semana que vem, é o negócio do Botox. Né? Inventaram o Botox sociológico. Né? Não, aqui falta 3 minutos. Em 3 minutos eu não consigo me explicar. Né? Não, eu vou resumir o negócio. Aqui saiu um estudo de que o Botox, né, apaga os sinais, né, da percepção humana. Você não percebe mais o rosto, a expressão, essa coisa toda. Então você não entende. Você cria um hiato, um abismo na relação interpessoal. Né, porque existe, vamos dizer, já está no cérebro humano lá há milhões de anos, já está colocado uma série de sinais e suas respectivas decifrações, de modo a você perceber, por exemplo, se uma pessoa gosta de você, se não gosta, se ela está triste, se ela está alegre, etc, etc. Então, a percepção das emoções a partir da expressão é totalmente bagunçada pelo Botox. Agora, tem coisa pior que o Botox, meu filho. Quando você força pela lei as pessoas a não poderem perceber mais a diferença entre uma conduta natural e uma conduta imitativa, caricatural ou farsesca, você está proibindo o cérebro humano de reagir com naturalidade. Por exemplo, nós sabemos que existe um negócio de família. Família é uma coisa centrada na reprodução desde que o mundo é mundo. Família existe em função de uma criança possível. De repente aparecem 2 homens, né, 2 marmanjos, casados, e diz, agora nós somos senhor e senhora fulano de tal. Eu estou vendo que não são senhor e senhora. Como aquele negócio que apareceu no YouTube, o menininho dizendo, pô, mas todo lugar eu vejo marido e mulher, mas vocês são marido e marido. That's funny, Então, você vê a reação normal. O menino não tem preconceito, não está contra os caras, não tem hostilidade nenhuma, mas ele faz aquela cara de não estou entendendo nada. Tá certo? Então, ele ainda percebe. Mas, por essas novas leis, PL 122, etc., o simples fato de você perceber, isso já pode ser ofensivo, é discriminação. Não pode perceber. Então, o casamento heterossexual é baseado, que é o casamento em si mesmo, é baseado na reprodução e na formação de família. Agora, e é baseado sobretudo na diferenciação de papéis sexuais. Quer dizer, um faz uma parte, o outro faz a outra parte. No casamento homossexual, como já disse, os 2 fazem a mesma coisa. Então não tem diferenciação de papéis sexuais, portanto não há obrigações conjugais definíveis. Então, se você vai chamar de casamento, isso é uma figura de linguagem. Agora, se você não pode mais distinguir o que é a figura de linguagem e o que é o sentido literal, você está realmente perturbando o cérebro humano e introduzindo uma variável catastrófica nas relações humanas. Então, por exemplo, casamento gay, a propósito, não pode ser criar família, porque não tem capacidade reprodutiva. Então, a possibilidade da adoção, é um detalhe remotíssimo, que vai acontecer num número insignificante de casos, é óbvio, né?
Então, não tem finalidade reprodutiva. O que é o casamento gay? É eminentemente uma fantasia sexual. Quer dizer, é gostoso você imitar, como no... Assista o filme do Fellini, satírico, onde aparece lá um ritual de casamento gay, tá certo? Onde um, né, se veste de noivinha e o outro, o machão, vira o marido dele. É claro que isso é fantasia sexual, né? Então, se você vai confundir uma mera fantasia sexual com a realidade do matrimônio biologicamente fundamentado, você está apagando os sinais que estão registrados no cérebro humano para distinguir o que é um fenômeno verdadeiro de ordem biológica e o que é a sua imitação caricatural. Então agora ficou proibido você perceber a diferença, né? Então vem aí marido e marido, você é obrigado a tratar como se fosse marido e mulher. Então, claro, isso é uma síntese, isso é uma coisa assim contra a própria natureza humana, quer dizer, coisas que estão já fundamentadas, arraigadas no cérebro humano há milênios, vão ser apagados, é proibido perceber, né? Então, isso para não falar de casos mais extremos, onde será proibido rir, né? Então, meus amigos, aí a coisa está ficando brava, viu? E eu acho que nosso tempo acabou. Até a semana que vem. Muito obrigado.